Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de Cristo reine e governe sobre as nossas vidas. Amém. Na noite de hoje. Louvar a Deus pela direção aqui do estabelecimento, que acolhe o pessoal e abre essa oportunidade para que o Evangelho e o Reino seja anunciado. Isso é maravilhoso, glória a Deus. Que coisa linda. Eu quero agradecer ao Alexandre que me convidou para estar aqui com vocês nesse tempo tão precioso, né? Que tempo precioso. E eu quero contar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Essa trajetória que Ele escreveu e trilhou para mim. Vai ser bem rápido. Amém? Amém. Mas eu quero ler um texto. Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Verso 27. Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem, e elas me seguem. Jesus Cristo faz uma afirmação categórica. As ovelhas dele ouvem a voz dele, conhecem e seguem ele. Meu nome é Wesley, eu tenho 34 anos de idade. Atualmente eu moro em Itapira há 12 anos, mas eu não sou de Itapira. Eu sou lá da Zona Sul de São Paulo, um bairro conhecido pela criminalidade. Eu nasci no Capão Redondo, das favelas mais perigosas de São Paulo. Nasci num lar clássico brasileiro de cristãos protestantes da Assembleia de Deus. Meu pai e minha mãe eram caseiro da Assembleia de Deus do Belém. As minhas primeiras lembranças é dentro da igreja, correndo ali debaixo dos bancos ali, dando trabalho para os diáconos, ninguém me segurava. Vendo meu pai tocar na igreja, minha mãe cantar no círculo de oração. E era muito bom, era muito maravilhoso. São lembranças riquíssimas e extraordinárias que eu tenho guardado. Mas quando eu completei 8 anos de idade, chegando já no começo ali da pré-adolescência, houve algum problema lá entre meu pai e o pastor, uma desavença, e acabou que meu pai foi excomungado da igreja. Naquela época era bem mais rígido, quem é crente das antigas sabe como é que é. Eu acho que o problema foi porque na época eu era criança e eu ia na casa do vizinho assistir desenho e acabava apanhando. E meu pai acabou colocando a televisão em casa e naquela época a igreja não permitia, né? Aí acabaram excluindo meu pai, enfim. E era um período que eu precisaria muito estar nos caminhos do Senhor, porque o lugar que eu morava era um lugar muito propício, com muitas influências negativas e más, que poderia mexer com a minha estrutura, com o meu caráter. E nós éramos 5 irmãos, aí minha mãe ainda continuou indo para a igreja, mas éramos escadinha, com diferença de 2 anos. E minha mãe acabou sendo vencida pelo cansaço, e não conseguiu mais ir congregar. E quando eu completei meus 12 anos, comecei a ter envolvimento com tudo aquilo que nós sabemos que é errado. Crescemos ouvindo que não é certo, que não é para ir por esse caminho, mas acabou que eu também entrei por esse caminho triste. Com 12 anos de idade já estava bebendo para as noites, e não era descuido do pai e da mãe, era desobediência, porque muitas vezes meu pai e minha mãe foi na madrugada atrás de mim. Uma criança de 12 anos, bebendo na rua. Com 14 anos de idade eu conheci a maconha, e com 15 anos de idade eu conheci a cocaína. E fiquei nesse mundo da noite, do alcoolismo, das drogas. Depois da cocaína veio o lança-perfume. E fiquei mais ou menos nesse mundo por quase 9 anos. Na época eu também tinha envolvimento com grupos de dança. Eu dançava na noite lamberóbica. E era um passaporte para poder entrar de graça nas baladas e consumir bebida alcoólica e droga de graça. E na minha juventude eu achava que eu estava arrasando, que eu estava abalando, que aquilo ali era maravilhoso, era aquilo que eu queria, satisfazia a vontade da minha carne, os desejos, bebida, prostituição com mulheres, não deixa de ser prostituição. E automaticamente eu fiquei escravizado. Eu lembro que da família da minha mãe eu tenho alguns primos que também são cristãos, nunca desviaram, e eles iam na minha casa me visitar e faziam um convite: vamos para a igreja.
Na hora eu me alegrava, aquilo ali trazia uma alegria pro meu coração. Eu falava, eu quero ir, eu vou ir com você. Quantas vezes eu cheguei a me arrumar para ir para a igreja. Mas antes do meu primo passar para me levar para a igreja, passava um amigo. A balada tá tendo, tá lotada. Eu faço a sua, pago sua entrada, eu banco a bebida. Já ia embora para a balada já. E virava a noite bebendo, usando droga. Aí na manhã seguinte dava aquilo que nós chamamos de DED, a depressão pós-droga. E é curioso que quem conhece a balada, quem conhece bebida e droga, sabe que aquela alegria momentânea que a bebida e a droga traz, ela é momentânea. Traz aquela euforia, aquela satisfação. Mas quando você acorda no outro dia, aquele buraco que você preencheu com a droga, com a bebida, ele está vazio de novo. Não foi um preenchimento satisfatório que acabou com aquele sofrimento, com aquele buraco que tinha no seu coração. E aí à noite você vai atrás de novo para poder encher aquele buraco ali com bebida, com droga, com mulheres. E a gota final foi quando eu tinha 19 anos de idade. Eu bebi muito e cheirei muita cocaína. Eu lembro que ainda era no jogo do Palmeiras. Palmeiras tinha jogado, tinha ganhado e eu virei 24 horas bebendo e usando droga. E quando eu acordei no dia seguinte, eu estava vomitando sangue. Falei, estourou alguma coisa dentro, ou me deram vidro moído para cheirar junto, alguém que não gostava de mim. E eu fui levado para o hospital às pressas. Eu tinha 19 anos de idade, e me matando com cocaína. Eu lembro que eu cheguei no hospital, lá na Zona Sul, no bairro do Campo Limpo, hospital chamado Vazame. Eu peguei uma senha para esperar me chamar, para me entrar. E o que eu senti naquele dia, eu nunca tinha sentido na minha vida inteira, carioca. Nunca tinha sentido na minha vida inteira, cara. Eu senti uma angústia, mas tão grande que não tem como te explicar. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu tinha certeza absoluta que naquele dia eu ia morrer. E eu fiz uma oração. Fiz uma oração ali, sentado ali, esperando com a senha na mão. Uma oração sincera. Eu lembro que eu chorava muito e eu orei a Deus e falei, Senhor, se o Senhor tem um plano na minha vida, se o Senhor tem algo para fazer na minha vida, me dá uma oportunidade, me tira dessa, não deixa eu morrer, porque eu sei, se eu morrer, eu sei para onde que eu vou. Eu fui criado no Evangelho, eu sei o que eu fazia, estava totalmente errado. Eu entrei dentro lá da sala, conversei com o médico, falei para ele a verdade, eu virei a noite usando droga, estou vomitando sangue, o médico falou, mas você é jovem, você vai acabar se matando com cocaína, cara. Tomei lá uns 2 galões de um soro amarelo, eu fiquei uma semana de cama. Uma semana de cama. Mas Deus, Ele ouviu minha oração. Ele ouviu minha oração porque passou uma semana certinho. A minha avó, que mora aqui em Itapira, que é aquelas missionárias da Assembleia do Coque, que o joelho é mais grosso que casco de tartaruga. A minha avó tem 60 anos, que ela é missionária da Assembleia de Deus, ela foi bater lá em casa. Ela apareceu lá em casa lá, e eu falei para ela, vó, eu quero mudar de vida, mas aqui onde eu estou não consigo. Eu até tento ir para a igreja, mas não tem como. Acontece algo antes que não deixa eu ir para a igreja. Deixa eu ir morar com a senhora para a senhora me levar para a igreja. Aí ela falou, você vai morar com a avó. Eu vim morar aqui em Itapira. Minha avó mora na Praça da Árvore. Chama Eusita. E eu morei ali com ela ali. E minha avó foi muito sábia. Porque quando eu cheguei aqui, eu não fui direto para a igreja. Eu acabei indo com ela, mas eu continuei na balada. Eu cheguei aqui, eu fiquei com depressão, cidade pequena, não tinha nada para fazer, não tinha para onde ir. Eu fiquei desesperado, só que minha avó, tipo assim, ela não me obrigou a fazer nada. Ela orava comigo e todo dia, meia-noite, ela me acordava para orar. Eu não sabia nem orar. Ela dobra o joelho aí e vai ouvindo a avó aí que você vai aprender a orar. E foi durante 1 ano isso e eu não tinha parado de usar droga e de beber. E mesmo assim eu estava indo para a igreja. Mas chegou um dia que eu tive um grande encontro com Cristo. Que esse texto aqui aconteceu na minha vida. Quando Ele me chamou, e eu ouvi a voz dele e falei assim, eu quero esse Senhor. Eu me reconciliei com o Senhor. No começo foi bem difícil, porque o meu maior inimigo era eu mesmo. Que aí eu já tinha ajeitado minha vida aqui em Itapira. Eu trabalhava numa boa empresa. E eu lembro que teve 3 dias de rodeio que eu fui usando drogas, 3 dias sem dormir. Sem dormir os 3 dias. E no último dia meu nariz estourou. Falei, não quero mais isso pra minha vida, chega.
E já estava aqui, estava indo para a igreja, só que não conseguia firmar também. E nesse dia eu fui num culto, e Deus me chamou mesmo, e eu senti fortemente o Senhor Jesus me chamando. E nisso que eu já tinha recebido muitas profecias nas igrejas sobre do que Deus iria fazer na minha vida. E isso foi em 2011. Naquele dia eu me reconciliei, eu comecei a frequentar a Assembleia de Deus do Belém, e ali fui firmando os meus passos, foi onde eu conheci minha esposa, e Deus começou a trabalhar, e o pior dia da semana para mim era na sexta-feira, que eu saía da Embil, trabalhava na Embil, eu saía da Embil e ia para minha casa, só que antigamente eu saía da Embil e ia para balada. E quando eu chegava em casa, eu tomava meu banho, comia alguma coisa, e quando eu deitava, o meu corpo tremia. E foi aí que eu descobri que eu era dependente de cocaína, que para mim eu não era dependente. Porque de segunda a quinta eu trabalhava, eu tinha minha moto, eu tinha meu carro, ninguém sabia que eu usava droga. Eu nunca dei trabalho em casa, minha família só descobriu que eu usava droga quando eu falei na igreja. Por eu ter sido criado num lar cristão, quando eu estava drogado eu não ia para casa, eu tinha vergonha. Eu só ia quando passava o efeito da droga. E na sexta-feira à noite, nesse processo de libertação, quando passava um carro na rua batendo funk, o meu corpo tremia. Eu começava a tremer com vontade de sair, vontade de beber, usar droga, ir para prostituição com mulheres. Eu lembro nitidamente que eu ainda morava com a minha mãe, meus irmãos dormindo no mesmo quarto, eu rolava na cama, eu dormia na beliche embaixo, e eu caía de joelho, ninguém via isso se era de madrugada. E eu abraçava no pé da cama e começava a falar sinceramente com Deus, falar, Deus, eu tô com vontade de sair, eu tô com vontade de usar droga, eu tô com vontade de beber, eu tô com vontade de sair com a mulherada, mas eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso pra minha vida, eu quero uma vida nova, me ajuda. E falava isso chorando, cara. Rasgando o coração, a lágrima correndo. E sentia aquele alívio gostoso, sabe? Aquela presença doce do Espírito Santo que vinha me consolava, que você chora e soluça. Aí eu deitava e vencia mais um dia, dormia. E acordava feliz que Deus me segurou mais um dia em casa. Essa briga foi 8 meses. O meu maior inimigo foi eu. Eu sonhava usando droga, acordava desesperado. Caí, pequei. Ai, graças a Deus foi só um sonho. E o tempo foi passando. Deus foi trabalhando na minha vida. Nasceu no meu coração o desejo de pregar o evangelho. Que queimava no meu coração. Aí eu comecei a frequentar muito culto no lar. E aí foi me dadas as oportunidades. Eu comecei a dar saudação. Comecei a pregar. Aí eu comecei a receber convite. Comecei a pregar ali, comecei a pregar aqui. Aí me foi aberta uma oportunidade que foi um chamado de Deus para começar a estudar mais fundo a Bíblia. Aí eu me inscrevi num seminário teológico em Itapira. Aí eu concluí o básico em teologia, meu coração inflamou, eu quero mais. Aí me inscrevi no médio em teologia, concluí o médio em teologia, eu quero mais. Aí em Itapira não tinha faculdade, não tinha um bacharel, eu fui lá para Mogi Guaçu estudar o bacharel em teologia, concluí 4 anos fazendo faculdade de teologia, e o coração queimando, eu quero mais, e nisso pregando, viajando, Deus cumprindo na minha vida aquilo que Ele tinha. Para resumir, de 2011 para cá, eu recebi muitas profecias, e o Senhor Jesus cumpriu todas as profecias, todas as promessas. Para a glória de Jesus Cristo, de 2011 para cá, eu já preguei em mais de 600 igrejas, já fui em mais de 100 cidades, vários estados do Brasil, até fora do Brasil, Jesus já me levou para pregar o Evangelho. Então a mudança, ela é real, ela acontece. Quando você ouve esse chamado do verdadeiro e sumo pastor, e ele mesmo diz que as ovelhas dele ouvem e vêm, você vai. Ele transforma, ele justifica, ele regenera, aleluia. Ele dá dignidade, devolve a confiança da família e te escreve a nova história. Quando eu voltei para pregar em São Paulo, da onde que eu vim, num congresso setorial de jovens, logo depois que eu comecei, Deus começou a fazer tudo isso na minha vida, eu lembro que naquela noite reuniam umas 600 pessoas na igreja. E boa parte daquelas pessoas eu conhecia. Eram pessoas que tinham usado droga comigo, pessoas que tinham bebido comigo, feito cena comigo, coisas erradas, assalto. E muitos foram para ver se era verdade. O filho do João, do Elementinho, o doido, o ninja, Deus fez isso na vida dele, agora ele é pastor? É.
E aquela noite foi uma noite extraordinária. Nós pregamos o Evangelho e eu pude ver o poder de Deus através da palavra. Aquela noite, 9 amigos meus que usavam droga comigo se converteu a Jesus Cristo. Foi uma noite maravilhosa. E talvez a maior pregação que um homem pode trazer é o seu testemunho de vida. Como diz o apóstolo Paulo, nós somos um livro aberto, lido pelos homens. Deus me deu uma família, cara. Me deu uma esposa que me acompanha. Esse final de semana eu preguei em 3 cidades diferentes, minha esposa está do meu lado. Ele me deu um filho. Jamais imaginei que Deus poderia fazer isso na minha vida. Quantos amigos que eu perdi. E as promessas continuam acontecendo. E a palavra é gratidão a esse Deus que transforma, que muda, que abençoa e cumpre as suas promessas. E todos nós que estamos aqui estamos debaixo de promessas grandiosas de Deus. Glória a Deus. Promessas que ainda vão acontecer, vão se cumprir. E glorificado seja o nome de Jesus por tudo isso. Continua operando milagres e transformando vidas. Não tenho sombra de dúvidas. Que todas as promessas que Deus fez sobre a vida de cada um de vocês, elas vão se cumprir. Mas com um detalhe. Se vocês estiverem debaixo da poderosa mão dele. Porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Tem muito mais coisa para falar, irmão, mas eu quero ver a pregação hoje, quero ver Deus usar meu amigo Alexandre. Que Deus continue abençoando todos vocês e vocês a partir de hoje estarão em minhas orações. Amém? Amém? Eu agradeço, muito obrigado. Deus abençoe.